Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nós estamos iniciando o segundo de 3 encontros que nós estamos fazendo sobre o avanço da Covid aqui no ABC. Nós fizemos o primeiro evento no dia 27 de março, onde nós focamos no tema do colapso do sistema sanitário, que está afetando o conjunto dos municípios, alguns de maneira muito grave, outros de maneira apenas grave, né? Foi com a participação do ex-ministro Arthur Quioro, né? Teve também uma participação do Fernando Galvanese, que fez uma exposição sobre temas sobre levantamentos no âmbito da Anvisa e do Conselho Regional de Medicina, e tivemos a participação também da reitora da Unifesp, né, que é uma universidade federal que tem foco muito importante na área da saúde e que vem desenvolvendo trabalhos, né, no tema da Covid. Hoje nós estamos fazendo o segundo, que tem por foco duas questões. Uma é a da situação dos insumos, né, particularmente das vacinas, como é que isso está disponível, como é que não está disponível em termos nacionais, né? Que perspectivas surgem disso, então, que vai ser feita pelo José Paulo Guedes, e depois o tema das dificuldades que a gente já está encontrando e caminham para se agravar no que tange ao financiamento das ações ligadas ao enfrentamento do Covid, né? Bem como sobre as dificuldades que os municípios vêm encontrando, cada vez mais vão encontrando, no seu próprio financiamento geral, né? A partir das consequências da crise econômica, que foi agravada pela crise sanitária. E vamos fazer o terceiro evento no sábado próximo, dia 24, abordando uma terceira questão, né, um terceiro bloco de questões ligados, por um lado, às consequências econômicas que estão sendo provocadas pela crise agravada pela pandemia, né, com desemprego, perda de trabalho e renda, com questões como violência contra a mulher, e a questão do aumento da população de rua, etc., que acabam incidindo sobre as políticas públicas dos municípios, né, pressionando as diferentes áreas, né, da gestão pública municipal, inclusive a questão financeira, certo? Isso aumenta um bocado as demandas sobre o serviço público, e isto, essas coisas todas apontam para uma que se pode chamar de uma tempestade perfeita, né? Nós temos um aumento de demanda importante, social, e temos uma queda de receitas também importante, né? Isso nos deixa num quadro delicado, né? Então, sem mais delongas, eu queria, antes de passar a palavra para os palestrantes, eu queria pedir para o Rafael Marques, que é o presidente do Instituto TID, que é um instituto que organiza estas atividades, né? Eu sou do Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, que é a outra instituição que vem tocando essas atividades, tá? Então, vou pedir para o Rafael fazer a abertura, inclusive expondo o que é o projeto Pensando o Grande ABC. Rafael, é com você.
Obrigado, Leonardo. Bom dia, companheiras e companheiros. Saudar a todos, né? Espero que todos estejam bem, se cuidando. O João Carlos acabou de dizer que perdeu mais um amigo, mais um ente próximo, né? Então, é um momento difícil para todos nós. Então, espero que todo mundo esteja aí no limite das suas possibilidades, se cuidando, se protegendo, protegendo os demais. E é com prazer que a gente tem feito um ciclo de debates que foram intensos em 2019, 2020 já com a pandemia nos tirou um pouco de ritmo, mas esses encontros que a gente faz entre TID e o Instituto Ansur, juntando esses companheiros que militam na região do ABC, mas pensam no Brasil, tem sido um ciclo fundamental para a gente compreender as mudanças que o mundo do trabalho, as mudanças econômicas, as mudanças da sociedade brasileira, mas em especial no ABC, como isso tem sido implementado ao longo dos anos, né? Fruto de tantas influências, como da globalização, como de outras forças econômicas e sociais que transformam a mentalidade das pessoas e transformam o universo político, né, no qual nós estamos inseridos. Então, a gente vem tentando compreender melhor o momento em que nós estamos vivendo, o chão que estamos pisando, e para isso a gente tem feito essa parceria e tivemos contribuição de companheiros muito importantes ao longo desse ciclo, né? E agora, evidentemente, que num momento tão grave, com a pandemia, nós precisamos compreender como é que a região tem se organizado, como é que o país, né? A gente sabe que o país está dramático, a situação do Brasil, né? Estamos sendo o covidário do mundo, o pária mundial, no que se refere à forma de que o mundo está vendo o nosso país. O governo Bolsonaro, de fato, é um desastre histórico que aconteceu fruto de como a elite brasileira se comportou para tentar se ver livre de nós, né? Porque disso que se tratou, desde o impeachment da Dilma e a perseguição ao Lula, quer dizer, levar o Brasil para o fosso, né? Isso foi uma escolha da elite brasileira, uma escolha que levou o país a estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, saudar a todos vocês e saber que cada companheiro que veio aqui falar sempre nos enriqueceu muito. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade com o tema, um tema importante, que vai nos fazer aprofundar em termos de conhecimento. Então, ao Alexandre Mota, ao Francisco Fúncia e ao João Paulo Guedes, que eu não sei se entrou, tomara que chegue, porque também quero muito ouvi-lo, meus cumprimentos e muito ávido de ouvi-los, porque é um momento importante, né? Estamos vendo os hospitais sem insumos, estamos vendo a vacina com a vacinação muito lenta, parte disso é desorganização, parte disso é falta de recurso, né? No momento que o mundo inteiro está colocando trilhões de dólares nas suas economias, né? Tanto para ajudar pessoas, como também para combater a pandemia. E o Brasil vivendo o que está vivendo, né? Então, agradecer aí, Granado, pelo teu trabalho também, o contato que foi feito para mais um dia de debates. E vamos lá. Devolvo para você aqui a condução. Um abraço. Obrigado, Rafael. Então, eu vou passar para o Francisco Fúncia. Francisco Fúncia é secretário de Finanças em Diadema, mas não é nessa qualidade que ele foi convidado, né? Ele foi convidado porque é uma pessoa que vem trabalhando o tema do financiamento do SUS em nível nacional, como uma das autoridades nacionais que mais tem se aprofundado no tema do financiamento público da saúde, né? Com essa carapuça que ele foi convidado. Obviamente, com a carapuça de secretário de Finanças de Diadema, né, ele pode abordar o rebatimento disso no seu próprio espaço territorial. Tá? Então, com vocês, por favor, Francisco Fúncia. Obrigado, Granado.
pelas exageradas palavras a meu respeito. Eu faço parte de um grupo de pessoas que, como vocês, nos nossos diferentes campos de atuação, têm procurado contribuir para enfim, para o fortalecimento da democracia, do Estado Democrático de Direito, enfim, de políticas públicas com participação cidadã. E no caso específico da saúde, como você mencionou, eu tenho desde 2004 atuado aí na consultoria técnica do Conselho Nacional de Saúde, na parte de orçamento e financiamento. Estou lá até hoje. E tenho desde 1989, quando entrei como assessor do secretário de Finanças de São Bernardo do Campo, né, na gestão do PT com Maurício Soares, prefeito. Comecei a me inteirar dos assuntos e me aprofundar nos estudos relativos à economia da saúde, que até então eu não acompanhava dessa forma. Aliás, eu acompanhava praticamente muito superficialmente, né? E passei então a me dedicar a essa questão e continuei até agora, né? Também, além das finanças públicas, continuei também acompanhando essa questão setorial, que, na verdade, no caso do SUS, a gente, por ser saúde, dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, né, do que é saúde, né, que é muito mais do que a ausência de doenças, né, ou muito mais do que curar doenças, né, a gente tem o SUS como um modelo constitucional, né, dentre as políticas públicas, né, como um modelo constitucional daquilo que pode ser um desenho, né, de gestão pública, né, com participação cidadã, né? Ainda que tenha muito ainda a percorrer e aprimorar, né, dentro desse espaço, né, principalmente no fortalecimento dos conselhos de saúde e das conferências de saúde nos 3 níveis de governo. Eu vou fazer uma apresentação breve. Granada, 20 minutos, é isso mais ou menos que você tinha pensado? Tá. Então, assim, eu tenho uns slides aqui que, se eu fosse apresentar, daria mais que 20 minutos, mas eu vou priorizar algumas coisas, eu pulo, esse material depois também vai ficar disponibilizado e pode ser que no debate algumas coisas a gente possa estar aprofundando, tá bem? Olha aí, tá vendo? De novo aqui, quase que eu saí. Embaixo da tela com o verdinho. Eu sei, então, é que eu fui no reflexo condicionado. Que horror, meu. Peraí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Bom, vamos lá, então. Esse material, ele acabou sendo... eu preparei esse material para uma apresentação que eu fiz na semana passada na Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, e ele tem aqui, basicamente, o conjunto de informações e reflexões que me parecem bastante conciliadas com essa discussão que nós estamos fazendo hoje, né? Então, na verdade, que nós estamos assistindo ou estamos, né, enfim, participando de uma crônica de 4.000 mortes diárias anunciadas, né? E, usando a expressão dos economistas neoclássicos ou economistas de mercado, com um viés de alta, né? Um viés de alta, né? E o olhar desta tragédia, a gente está fazendo pela ótica do desfinanciamento, ou seja, a gente está trazendo elementos concretos, né, que ajudam a compreender a tragédia pela ótica da falta de financiamento federal para o enfrentamento da Covid, ou pela forma também de financiamento federal para o enfrentamento da Covid, né? Que é um pouco isso que eu vou tentar situar aqui para esse nosso bate-papo aqui, reflexão inicial. Bom, uma coisa que é importante a gente iniciar é dizer que a tragédia do financiamento do SUS ou desfinanciamento do SUS, ela é uma das raízes da deterioração das condições de vida da população, tá certo? Especialmente
a partir da publicação da Emenda Constitucional 95. Tá? Por quê? Porque se nós já tínhamos uma situação em que o Brasil, em comparação internacional, a gente aplicava pouco em saúde pública, né? E eu vou mostrar umas tabelas para vocês já. Por outro lado, a emenda 95, o que ela fez a partir de 2016, de dezembro de 2016, quando ela é aprovada, mas principalmente a partir de 2018, quando as regras para o SUS, do piso federal do SUS, passam a valer, né, plenamente, a gente tem um processo de desfinanciamento entendido, né, esta palavra, como sendo a retirada de recursos para o financiamento federal do SUS, recursos que, por sua vez, já eram insuficientes. Então, você leva a um quadro de asfixia financeira, né, o SUS, né, com graves desdobramentos para estados e municípios, porque 2/3 da receita do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. Então, evidentemente, na medida que você desfinancia o SUS, você está, a emenda 95, ela prevê esse processo por 20 anos, tá certo? Então, era até 2036, você está caminhando, né, ano após ano, para retirar recursos do Sistema Único de Saúde, também de estados e municípios, naquilo que é a parcela federal do financiamento, naquilo que é responsabilidade federal, dentro do que a Constituição estabelece, que a gestão do SUS, inclusive o financiamento, ele é responsabilidade tripartite, ou seja, da União, dos estados e dos municípios. Então, isso é uma coisa que a gente está assistindo a partir de dezembro de 96, com vigência a partir de 2017, né? E que se aprofunda bastante a partir do início de 2019, tá certo? Bom, já foi retirado do SUS por conta da Emenda Constitucional 95 até o início de 2020, ou seja, até aquilo que estava no orçamento para ser executado em 2020, 22 bilhões e meio, tá certo? Veio a Covid, e aí a Covid deu uma refreada evidentemente, quando eu somo os valores totais, porque teve que sim colocar recurso adicional e executar um orçamento a maior comparativamente ao que foi aprovado em 2020, né, para 2020, por conta que a lei orçamentária ela foi elaborada em 2019, né, no segundo semestre de 2019, e foi aprovada também no segundo semestre de 2019. Naquele momento, ainda o orçamento foi aprovado antes de começar o novo exercício. Então, já vínhamos num cenário de retirada de recursos do SUS, né? Evidentemente, o setor saúde, que representa aí só a saúde pública, União, Estados e municípios, né? Que representam juntos o gasto dessas três esferas de governo, elas representam 9% do PIB. Nós temos claramente a ideia do qual é o significado para a economia, para a dinâmica econômica, da redução da participação do Estado no financiamento das políticas de saúde, né? E sem contar o próprio efeito multiplicador que a gente sabe dos gastos públicos, né, para a dinâmica econômica. Então, ela não traz só um impacto setorial pela ótica do atendimento às necessidades de saúde da população, portanto, pela ótica social, mas ela traz também um impacto do ponto de vista da dinâmica econômica enquanto financiamento das políticas públicas de uma maneira geral, portanto, atingindo outras dimensões das necessidades de saúde, das necessidades da população, não só saúde, né? E um dos aspectos principais dessa perda é porque a regra da Emenda 95 ela é uma regra que congela as despesas da saúde no piso, no valor do piso de 2017, ou seja, o piso, o mínimo que tem que aplicar é o mesmo valor do mínimo que tinha que aplicar em 2017, somente atualizado pela inflação. Tá certo? Então, o que significa isso? Significa que se desconsidera, no mínimo se desconsidera que a população cresce 0,8% ao ano. Então, per capita se está alocando cada vez menos recursos, né, por habitante, portanto, está se alocando cada vez menos recursos para financiar a saúde desde 2018, a partir de 2018. Além disso,
ela tem também a regra da emenda 95, tem o teto da despesa primária, que muita gente confunde e diz o seguinte: a saúde está protegida, porque o teto da despesa primária não é o teto da despesa da saúde, o teto da despesa primária é global. Como a saúde tem um piso, a gente, portanto, protegeu a saúde. A gente, eu digo, o pessoal que concebeu a emenda 95, né? E nós tivemos um debate, eu, o Bruno Moretti, não foi bem um debate porque ele nunca quis debater, né? Mas acabou sendo via uma jornalista do Estadão. Nós acabamos fazendo um debate, eu, o Bruno Moretti, que é assessor do Senado, assessor técnico do Senado, e o Carlos Alquer Reis, que é do IPEA, lá pesquisador de IPEA. Nós acabamos fazendo um debate com artigos mediado pela uma jornalista do Estadão, com aquele professor do INSPER, que é esqueci o nome dele, que falava que a saúde estava protegida e que a saúde tinha ganho recurso. Marcos Mendes, lembrei o nome dele. E que a saúde tinha ganho recurso, né? Então, na verdade, a saúde perdeu recurso e a gente demonstrou isso, e está claro que a emenda 95 ela prejudica não só a saúde, mas prejudica todo o financiamento de políticas públicas, sejam elas de infraestrutura ou sejam elas as demais políticas sociais, né, além da saúde. Aqui, para a gente ter uma noção do significado de como a gente coloca aqui em termos internacionais, quer dizer, o Brasil, em termos de porcentagem do PIB, isso aqui são dados da Organização Mundial de Saúde, aplica 3,8% do PIB, tá certo? Em saúde, tá certo? Vejam que só está abaixo do Brasil só a China, com 3,2% do PIB. Todos esses outros países foram listados no começo de 2020, que foram os países que também enfrentaram graves problemas no enfrentamento da pandemia, tá? Todos eles aplicam bem mais que o Brasil em relação ao PIB. Como per capita também, que é o dólar paridade poder de compra, né, com o conceito estatístico que a gente usa para uniformizar o mesmo padrão aquisitivo em termos internacionais da moeda, o Brasil também só a China está abaixo do Brasil, né, a gente percebe que os outros estão acima, e a maioria muito acima. E como porcentagem do gasto total do governo, né, o gasto de saúde, aí o Brasil perde até da China, né? Até a China aplica uma porcentagem do gasto do governo mais que o Brasil, tá certo? Se a gente aplicasse o mesmo percentual do Reino Unido, que tem o NHS em inglês, que é sobre o qual o SUS inspira, né, nesse modelo de saúde britânico, né, originário lá do Plano Beveridge, a gente chega teria, né, fazendo uma conta, alguém pode discordar do método, mas ela não vai variar muito, né, essa questão. A gente teria 300 bilhões a mais para saúde, União, Estados e municípios, tá certo? Isso aqui é o conjunto do gasto consolidado em saúde, né? Então, a gente teria 577 bilhões, se aplicasse a mesma coisa que o Reino Unido, a gente aplica 277 bilhões. Então, pode-se falar tudo, menos que tem muito recurso com a saúde, que se a saúde fosse melhor gerida, ela não teria os problemas que tem. Aliás, dentro do conceito capitalista, um dos conceitos, né, de eficiência, que é aquele adotado no capitalismo e por muitas empresas, que significa, e por muitos formadores de opinião, que eficiência é fazer mais com menos recurso. Parabéns ao SUS, que subfinanciado e desfinanciado, principalmente nos últimos anos, consegue fazer o que faz, graças principalmente aos trabalhadores do SUS, e também a maioria dos gestores municipais que tem um compromisso bastante sério com a questão da saúde como direito de todos e dever do Estado. Quando a gente olha aqui o financiamento do SUS enquanto participação, né, das 3 esferas de governo, a gente percebe que a partir da emenda 95 caiu a participação da União, que já era menos que a metade, ela cai, tá certo? E aumenta a participação relativa de estados e municípios, né? Sendo que dos municípios é aquele que tem um maior incremento, sendo que município, o piso é 15%, e na média, os municípios estão aplicando aí a partir de a média 24%, 25%, tá certo, das suas receitas, mas tem municípios como, por exemplo, Diadema, que aplica aí 37%, 38% das suas receitas com saúde, e se você tirar a capital de São Paulo, que aplica em torno de 20%, tinha saído de 17%, no final da gestão Haddad tinha chegado a
a 21%, 22%, e aí voltou de novo para um patamar aí de 19%, para um nível aí de 20% de recursos próprios, mas como São Paulo é grande, se eu tiro São Paulo, que está abaixo dessa média de 24%, 25%, a gente vê que uma grande parte dos municípios brasileiros estão aplicando aí 26%, 27%, até 30% com saúde, com recursos próprios, né? De 25% a 30% com recursos próprios é o que a grande maioria dos municípios tem aplicado, né? E quando a gente vê os gastos per capita, a gente vai perceber que teve a emenda 95 reduziu os gastos per capita, né? Então veja que o piso caiu de 565 para 558 e o empenhado, né, caiu de 594 para 583, tá certo? Então, quando a gente analisa 2020, a execução de 2020, que aí é o ano da Covid, a gente vai ver que se eu tirar o que o governo aplicou com Covid, a gente vai ficar claro como que o governo tá alocando pouco recurso e está tirando recurso para as demais ações de saúde, que são aquelas ações que você tinha planejado e a Covid não é um jogo de futebol que entra Covid, sai dengue. Tá certo? Quer dizer, a Covid entrou e todas as outras questões e ações de saúde pública têm que permanecer. Se eventualmente mas teve cirurgia eletiva que não foi realizada. Cirurgia eletiva não se confunde com cirurgia não necessária, né? Cirurgia eletiva significa o seguinte, não é urgente, é esse o conceito de cirurgia eletiva. Então significa que cirurgias que não foram feitas hoje serão feitas daqui a um ano, hoje eu quero dizer em 2020, serão feitas em 2021. Portanto, se o sistema de saúde, se o governo federal tivesse se preparado, inclusive, para garantir o financiamento dessas outras ações, que se não tem a demanda, você podia estruturar as unidades de saúde, podia colocar mais leitos, podia, enfim, o SUS ainda precisa de muitas ações para aprimorar o atendimento e garantir a universalização com qualidade, né, equidade, etc. Você também poderia enfrentar essa segunda onda de que estamos vivendo no começo de 2021 de outra forma do que está sendo agora, faltando oxigênio, faltando de novo kit, agora faltando kit para intubação, etc. Né? Então isso mostra realmente o que significa essa omissão de trocar recurso, porque foi isso que o governo federal fez numa parte para financiar a Covid em 2020. Ela trocou recurso, deixei de aplicar em coisas que eu ia aplicar para a Covid. Não a lógica do planejamento não é essa. A lógica do planejamento é ver, bom, se tem cirurgia, se tem demandas reprimidas e terão, quantos atendimentos de doenças crônicas foram interrompidos porque a população ficou com medo de sair na rua, tá certo? E procurar as unidades de saúde. Tá certo? Então, não é só cirurgia eletiva, tem reflexos ou tem rebatimentos de outras demandas que podem tornar mais caro o atendimento lá na frente. Mais um motivo de você também ter preparado, por exemplo, reforçado as equipes de saúde de família nesse ano de pandemia, para buscar entender que aquela população, especialmente da terceira idade, que não está buscando a unidade de saúde para dar continuidade a tratamentos crônicos que vinha mantendo, por que não está indo? Vai lá a equipe de saúde da família? Não. Pelo contrário, a lógica de 2020, também na atenção primária, foi também cortar recurso da atenção primária pelo novo modelo que foi aprovado em 2019, final de 2019, novo modelo da atenção primária à saúde tira recurso da atenção primária na prática, pela nova metodologia que foi estabelecida. Então, tudo isso faz parte do cenário. Então, não dá para culpar a Covid exclusivamente por problemas de queda de receita municipal, por problemas de baixa dinâmica econômica e por problemas do atendimento à saúde. Ela tem o seu componente, mas não foi ela que iniciou esse processo. Ela agravou um processo que já vinha em curso. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. E vejam aqui, eu não vou ficar aqui, eu vou mostrar já direto para vocês, vejam aqui o que aconteceu, né? Na aplicação de 2020, do governo federal, ainda que as despesas Covid fizessem parte para computar a aplicação mínima, e por isso que deu 39 bilhões acima do mínimo, tá certo? Mas na hora que é a última célula aqui da última coluna, aqui embaixo, mas se eu pegar e desconsiderar o quanto aplicou com Covid, qual é a justificativa metodológica para fazer este raciocínio? É que se Covid é algo que não estava planejado, então eu tinha que, no mínimo, gastar o piso para o que estava planejado, tá certo? No mínimo, né? Porque o que estava planejado não deixou de acontecer, ou dentro dessa lógica que eu mencionei anteriormente, você poderia ter adotado medidas para substituir eventuais ações diante do cenário da pandemia para dar conta do atendimento das necessidades de saúde da população.
além daquelas que diziam respeito à Covid. Então, metodologicamente, estou assumindo que isso é um gasto além do piso. Então, se o piso era 221,3, eu tiro o que foi colocado no orçamento para a Covid, a dotação atualizada era exatamente do piso, tá certo? E vejo que a despesa empenhada foi 120,7, tá certo? Excluída a ação C0, tá certo? Então, já tenho de cara, que se foi empenhado 120 e o piso era 121,3, tá certo? O que aconteceu aqui? Eu já de cara eu tenho 600 milhões a menos que o piso sem Covid. Mas eu tenho que levar em conta que eu tinha que empenhar adicionalmente a reposição de restos a pagar, que foi cancelado no ano anterior, isso é uma determinação legal, e aquela receita do royalty do petróleo que vem para a saúde, que também é uma determinação, neste caso, constitucional, né? Eu participei, inclusive, dessa representação que foi feita no Ministério Público, em que o ministro Lewandowski deu um despacho liminar, que ainda não foi votado pelo plenário do STF, mas então ele tá em vigor já desde 2017, em que os recursos da fonte petróleo têm que ser adicional ao piso. Então, nessa perspectiva, a gente tem uma aplicação abaixo do piso de 2 bilhões e 100. Né? Então, o que a gente vê claramente? Agora vamos ver o que aconteceu na ação Covid, tá certo? Vejam o que aconteceu na ação Covid. Vou pular isso aqui. Olhem só. Não precisa se preocupar com o tamanho do número, o mais importante é a visualização do gráfico, tá certo? Vejam bem o que aconteceu. Isso aqui foram 33 edições semanais que produzidas pelo Carlos Oqué, pelo Rodrigo Benevides, ambos do IPEA, e por mim, nós três fizemos semanalmente esse boletim para o Conselho Nacional de Saúde, para a Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. O que a gente vai observar aqui é que, vejam só, olha só, né? Essa aqui é a posição de 31 de dezembro, do fechamento do exercício. Foi de abril, começo de abril até fim de dezembro. Foram essas as edições que nós fomos fazendo. Então, vejam vocês aqui o seguinte: essa primeira linha, que é a linha verde, significa o que tinha no orçamento do Ministério da Saúde para aplicação direta pelo Ministério da Saúde nessa ação 21C0, que teve esse nome pomposo, né, de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Tá certo? Não precisava ter posto esse nome para ação orçamentária, mas tudo bem, ficou com esse nome, sobrenome completo. Aí. Muito bem, o que tem aqui? Vejam que aqui, ó, onde marca está primeiro, essa flecha aqui da área, né, mostra o que essa área verde mostra. A diferença entre o que tinha de recurso no orçamento e o que foi empenhado. É a diferença entre a linha verde e a linha vermelha. Tá? Então, aqui você tem aqui 11 bilhões e meio para um empenho de 2 bilhões e 800. Tá? Isso que período? Olha, vejam aqui, ó, pelo menos aqui, nessa parte maior, de maio, né, 19 de maio até 30 de junho. Tá? Pico de pandemia em 2020. Tá? Crescimento dos casos. Depois, o que acontece aqui? Ó? Tiram recurso, olha, de 11,4 bilhões que tinha, eles retiram, no período de 30 de junho a 11 de agosto, 4 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde para aplicação direta do Ministério da Saúde. Tá certo? E depois retoma um pouco e quando chega no fim do ano, aqui na segunda quinzena de dezembro, por conta da última medida provisória para abertura de crédito extraordinário para vacina de 20 bilhões, né, que dá esse salto aqui para cima que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, essa é uma primeira questão. Isso mostra o quê? Tinha recurso no orçamento para o governo federal fazer o quê aqui? Comprar kit de testagem, comprar medicamentos e outros materiais que fossem necessários para o atendimento da questão da Covid e comprar centralizadamente e distribuir, né, de forma regionalizada, tá certo? Porque comprar centralizado garante preço de compra, planejar, portanto, e se antecipar às necessidades que quem é da área, né, sabia que iria acontecer, né, porque você está sempre com 2, 3 semanas de antecedência quando você está analisando a situação, né? Bom, enfim, então aqui mostra a completa omissão do governo federal em relação a isso, tá? Só para entender, a linha vermelha é o empenho, depois tem a linha preta, que é a liquidação, e depois, ou seja, então a linha amarela é o que empenhou e não liquidou, e a linha azul é o que empenhou e pagou aqui, né? Essa parte de baixo é o que pagou, tá bom? Então, é só para a gente ter uma ideia do que se trata o gráfico. Aqui vem a transferência para os estados.
vejam que a situação, então, aí é assim, né? Claro, não está na mesma escala que o gráfico anterior, né? Mas os números sim, né? Então, perceba o seguinte, olha, você tinha 10 bilhões para transferir para os estados, pelo menos de 8 a 10 bilhões para transferir para os estados no período de maio até começo de julho, tá vendo? E ficou aqui em torno de 3 e 4, tá vendo? Então, você ficou com grande parte de recursos sem transferir, que é essa área verde. E aí, quando chegou aqui, nessa primeira quinzena de julho, se tirou 3 bilhões do orçamento para transferência para estados. Novamente, né, estados que eram junto com os municípios, na linha de frente do atendimento da Covid. Tá certo? E depois, gradativamente, voltou, mas nunca mais chegou àqueles 10, né? Chegou perto aqui, no final aqui, tá certo? Mas, então, a gente percebe claramente que o que aconteceu aqui nas transferências para os estados, a omissão federal, tá certo? Porque mesmo depois, quando aumenta o repasse, aumenta quando aqui, nesse período aqui, de julho até agosto, de 5 para 7,5, 5 bilhões para 7,5 bilhões, ou seja, novamente, a pandemia já tinha subido para caramba e você começou a mandar dinheiro tardiamente, né? Transferir dinheiro tardiamente. Lamentavelmente, essa transferência para os estados, lamentavelmente eu estou brincando o lamentável agora, né? No sentido, o lamentável é a tragédia de transferir tardiamente diante de uma tragédia anunciada. Mas, assim, por incrível que pareça, também a portaria que liberou essa maior parte dos recursos nesse período, o número dela era 1666. Qualquer semelhança não era coincidência. Aí o que aconteceu aqui? No caso dos municípios, né, que também, verifiquem, também ficou um grande espaço de repasse, recurso no orçamento versus 16, 17 bi pelo menos em junho, 13 bi em maio, tá vendo? E o empenho quase que estacionado em 5.800 por um mês inteiro aqui, mais de um mês, né? Se vier desde maio, por 2 meses, pelo menos, né? E aí sim a gente dá esse repique para cima aqui de empenho, mas empenhou não significa que transferiu, né? Não se efetivou ainda para estados e municípios o recurso para poder aplicar junto com o seu financiamento próprio para as necessidades da população. Empenhou, aí não passou, porque a linha preta aqui é o que a liquidação que já praticamente no governo federal liquida já paga, né? Aí o que acontece aqui? Aí teve uma tirada de 4 bilhões aqui, de recurso aqui, do empenho, anulação de empenho. Olha aqui, que absurdo. Para depois voltar a empenhar. Coincidentemente, né, tem 2 notícias, uma do Estadão no final de junho, manchete do Estadão, dizendo que o ministro da Saúde estava decidindo se ele ia adotar critérios técnicos ou critérios políticos na transferência dos recursos. E depois, no final de julho, o agora falecido, né, senador Major Olímpio, criticou que estava sendo usado o recurso da Covid para atender bases parlamentares que tinham interesse eleitoral. Né? E o ano passado foi um ano eleitoral. Né? Então, percebam que terminou nos municípios. Né? Então, percebam que terminou aí sim a linha preta aqui, né, que é a da liquidação, a curva preta, percebam que termina aqui no fim de agosto, né, praticamente, fim de agosto, começo de setembro. Né? Então, é óbvio que o governo federal, que tem uma participação importante no financiamento da Covid, no financiamento dos estados e municípios, ele deixou de dar uma contribuição importante no tempo certo para que estados e municípios pudessem também ter mais financiamento, mais recursos para o combate à pandemia. Tá? Bom, aqui são outras coisas, aqui eu já comentei um pouco dessa questão e vou agora finalmente entrar para a questão do orçamento de 2021 para encerrar a nossa discussão. Tá certo? Então, veja, o que aconteceu com o orçamento de 2021? Eu vou entrar direto na tabela, tá certo? Que é o que... Olha, em primeiro lugar, quero dizer para vocês que o governo federal, no dia 31 de agosto de 2020, encaminhou o projeto de lei de orçamento da União para 2021 sem 1 centavo. Isso não é força de expressão, tá? Sem 1 centavo para atendimento à Covid. Não tinha programação de despesas para atendimento à Covid no orçamento que foi encaminhado no dia 31 de agosto de 2020 pelo governo federal. Isso foi denunciado amplamente, a mídia só começou a tomar contato com isso no começo deste ano, apesar da denúncia ter sido feita desde lá atrás. Tá? Então, eu mesmo fui numa audiência pública na Câmara dos Deputados em 8 de dezembro e expus isso lá na Câmara, numa comissão da Câmara dos Deputados que acompanhava a Covid,
Era essa Câmara, acho que a Comissão Externa de Acompanhamento à Covid, e o Ministério da Saúde estava na mesma audiência, na mesma mesa que eu, e confirmou o que eu estava dizendo. Tá certo? Disseram, não tem porque a gente acha que isso não tinha como prever o recurso, então vai sair como crédito extraordinário. Ou seja, já estava anunciada lá a ilegalidade e a inconstitucionalidade de abrir créditos extraordinários no ano de 2021 para atender uma despesa que já era conhecida, porque o crédito extraordinário é para despesa imprevisível e urgente. Essa despesa, ela já é conhecida e necessária, tinha que fazer parte do orçamento. Por que não fez parte do orçamento? Por causa da emenda constitucional de 95, por causa da austeridade fiscal, por causa do teto da despesa primária, porque quando abre como crédito extraordinário, você não fica livre de cumprir o teto. Tá certo? Então, percebam como a questão da política de austeridade fiscal condicionou, sim, a definição da alocação de recursos e do planejamento de despesas, não só em 20, mas que já estava flexibilizado, mas em 21, que do ponto de vista não está flexibilizada as regras fiscais. E aí encontraram esse atalho para fazer essa solução. Então, o que acontece? O orçamento foi aprovado agora em 133 bilhões, a parte de ações e serviços públicos de saúde. O valor total é 144, mas tem 11 bi que não são despesas com ações e serviços públicos de saúde, tá certo? E foram acrescentados para fins da definição legal, né, de cumprir piso. E foram acrescentados 21 bilhões nesse orçamento, que foram os créditos extraordinários, tá certo? Abertos em 2020, mas que não foram gastos em 2020 e vieram para 2021. Então, depois de aprovado o orçamento agora em março, soma esses créditos extraordinários reabertos de 20 para 21, a gente chega, portanto, a um orçamento, mas é exclusivo para vacina, isso, porque era aquilo que tinha que ser comprado em 20 para aplicar em 21, não foi feito, por isso que atrasou todo esse cronograma, Lembrar que esse recurso só foi colocado na segunda quinzena de dezembro, coincidentemente, porque na primeira quinzena de dezembro, o ministro Lewandowski, do Supremo, deu prazo de 15 dias para o governo federal apresentar qual era o Plano Nacional de Imunização, e eles não tinham até então apresentado o plano. Então, tiveram que apresentar um plano e tiveram que botar recurso no orçamento, porque até então não tinha, tá certo? Então, é só para a gente ir casando os eventos, tá? A segunda parte da tabela fala do orçamento total, aí computa aquilo que também são despesas que não fazem parte do cômputo para dizer se aplicou o piso, mas são despesas com saúde. Bom, aí olhando só a questão da Covid, tá certo? Empenhou em 2020 41 bi 700. Desse valor que empenhou em 2020, vacina era 2 bilhões e 900. Então, o que foi empenhado para as outras ações de saúde, exceto para o enfrentamento da Covid, exceto vacina, foi 38 bi e 800. Então, o que está faltando no orçamento que foi aprovado agora no dia 31 de março? O que está faltando de recurso para enfrentamento da Covid? Está faltando 38,8 bi, que é o que, no mínimo, é uma proxy. Olha, eu vou gastar no mínimo que eu gastei no ano passado, tá certo? E eu poderia dizer que essa proxy talvez esteja subestimada. 38,8 bilhões, tá certo? O que está faltando? Se eu quero que no começo de 2022 não falte vacina, como faltou no começo de 2021, está faltando 24 bilhões e meio. O que significa faltar vacina no começo de 2022? Tá certo? Significa que a gente vai viver o mesmo drama desse primeiro semestre que nós estamos vivendo. Tá certo? É isso. Né? Com impacto sério sobre a atividade econômica, com impacto sério sobre a vida das pessoas. Muitas mortes evitáveis de novo, tá certo? Está acontecendo. É isso que está desenhado por enquanto. Não tem esses 24 bi e meio a mais. Porque o pessoal fala, não, já tem. Não, já tem aquilo que era de 20 para imunizar em 21. E o que eu vou precisar imunizar em 22? O pessoal acha que basta as 2 doses que estão sendo dadas por essa vacina ou uma dose da nova que vai ser feita, que nunca mais ninguém vai precisar ser vacinado. Quanto tempo levou para que se entendesse, por exemplo, que a vacina da febre amarela, ela valia tomou uma vez, não precisa tomar mais. A gente, cada vez que tinha que viajar para um lugar, a gente tinha que tivesse que ter essa precaução da relação à febre amarela, você tinha que tomar vacina se passasse 10 anos da última vez que você tinha tomado. Então, são os estudos que vão mostrar qual é a vigência, né, o prazo de validade de imunização da vacina. Por enquanto, ninguém está falando mais de um ano. Por enquanto, eu não vi ninguém falar mais de um ano. Então, o que acontece? Precisa comprar vacina neste ano para garantir que no começo do ano que vem tem. Está faltando 24 bi e meio. E estou descontando aqui as emendas parlamentares que foram de 1 bi, né, no orçamento para a Covid. Tá certo? Então, estou tirando um recurso que já tem lá. Portanto, está faltando 62 bilhões nesse orçamento. Eles vão colocar isso a conta-gotas? Se colocarem, que planejamento é possível fazer desse jeito? Né? Bom, então, só quero terminar dizendo o seguinte, tem possibilidade de, além de tudo,
a questão do endividamento se justificaria, né, o endividamento público se justificaria para esse tipo de ação emergencial necessária a defender as vidas das pessoas, e ao defender as vidas, você está também defendendo a própria economia, para quem acha que a economia está acima de tudo, não tem economia sem vida, né? Mas veja que por que não fazem uma ação sobre esses devedores da Receita Federal? Nós temos 2 trilhões e 400 em estoque da dívida ativa, tá certo? Isso é dado de 19, eu não peguei ainda o dado de 20, mas não está muito diferente disso. 2 trilhões e 400, tá certo? Desses aqui, se a gente quiser olhar, o governo só arrecada 24 bilhões, tá certo? É 1%, tá certo? É muito pouco. Né? Vejam aqui que desse estoque, você tem uma maior parte é crédito irrecuperável, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas você tem 22% aqui de crédito com perspectiva de recuperação, média de recuperação, e 10% com alta perspectiva de recuperação. Eu estou falando, portanto, de 1/3, tá certo? Desses 2 trilhões e 400. Eu estou falando de 800 bilhões aqui, tá certo? E veja que quando a gente pega quem são os principais contribuintes, olha a participação, ó, grandes devedores, 22.675, tá certo? Que é 0,45% do total de devedores, são responsáveis por 2/3 da dívida, que é 1 trilhão e 600. Então é importante a gente ter clareza que tem ação para ser feita sim, que pode melhorar a capacidade de financiamento da política pública, tá certo? E, por fim, entender que gasto em saúde salva a vida na pandemia e mitiga os efeitos da crise sobre a economia e sociedade. A gente estourei um pouco o meu tempo, mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Fúncia. Eu fiquei assustado com o quadro. E olha que eu sou também economista, sou também ex-secretário de Finanças, mas fiquei me colocando na pele das secretarias de Finanças para entender como é que faz planejamento orçamentário, planejamento da execução orçamentária na vida da gente. Agradeço muito. Vou passar então para o Alexandre Mota. O Alexandre também é ex-secretário municipal de saúde, foi secretário municipal de saúde, de finanças, desculpem, ex-secretário municipal de finanças em Piracicaba, e foi também diretor-geral da Escola de Administração Fazendária no Ministério da Fazenda. Tá? Então, eu vou pedir para ele falar um pouco como é que está vendo as perspectivas das finanças públicas nesse quadro que está desenhado. Alexandre, é com você. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês, compartilhar conhecimento. Obrigado ao Granado por ter me contactado. Eu tenho uma perspectiva complementar à apresentada pelo Fúncia, de caráter um pouco mais geral, né? Eu estou agora fazendo meu doutorado em desenvolvimento econômico e estou mais conectado, digamos assim, com as questões de caráter macroeconômico, mas eu tenho acompanhado ainda muito a minha ex-prefeitura, né? Quer dizer, a prefeitura, eu estou morando em Brasília agora, já desde quando vim para o governo, retornei para o governo Dilma, mas eu não paro de acompanhar Piracicaba. Então, eu vou tentar fazer aqui um mix entre algumas questões de caráter geral que complementam a fala do Fúncia e mostrar... O Granado disse que se assustou, eu também me assustei. Durante a semana, quando o Granado me contactou, eu disse para ele, puxa, eu queria ter acesso aos dados lá de Piracicaba, mas o pessoal não publicou ainda os relatórios do primeiro bimestre. Publicou ontem. Aí eu pude dar uma analisada neles e fazer uma comparação, e isso me preocupou sobremaneira. Então, já que eu acho que é uma relação simples, eu acho que todos nós concordamos que
há uma relação direta entre o nível de atividade econômica no país e a nossa capacidade arrecadatória, arrecadação efetiva. Ou seja, quanto maior o crescimento econômico, maior a tendência da gente arrecadar mais. É por aí que eu queria começar, lembrando que a gente teve, em 2015, menos 3,55%, uma queda de 3,55% no PIB. No ano seguinte, em 2016, outra queda de 3,28% no PIB. Esses dados eu retirei do relatório da instituição fiscal independente, né, do Senado. Eu não sei por que chamam de independente, porque ela está no Senado, embora os diretores tenham um mandato, né, próprio e tal. Em 2017, nós conseguimos a primeira pequena recuperação, 1,32% de crescimento. Depois, em 18, 1,78%, em 19, 1,44%. Observem bem, crescimentos econômicos medíocres, especialmente quando comparados ao tamanho do tombo que a gente teve em 15 e 16. Ou seja, em 19, somando esses crescimentos de 17, 18 e 19, nós não tínhamos conseguido voltar aos patamares de 14. Aí nós tivemos 2020, uma queda de 4,1%. E aí eu queria reforçar o seguinte, uma observação que o Funça fez, que é precisa. E aí, Funça, não é só o gasto em saúde, mas todo o arcabouço de despesa que o governo federal bancou, na verdade, a contragosto, né? Eu diria que praticamente ele foi obrigado pelo legislativo, pelo poder legislativo, a assumir uma posição mais intensa no financiamento da crise, né? Então, assim, não foi só o gasto com saúde que deu uma alavancada na economia. O governo federal gastou em torno de 7% do PIB. Gastou em torno de 520 bilhões de reais entre as diversas medidas. Para vocês terem uma ideia, o gasto Covid, na verdade, assim, transferências para estados e municípios de toda a ordem, somaram aproximadamente 112 bilhões. E dentro dos 112 bilhões, os gastos transferidos especificamente para a saúde. Com auxílio emergencial, 230 bilhões de reais aproximadamente. E o total, 520 bilhões de reais. Gastando isso tudo, para a economia cair só 4,1%, porque a perspectiva era de que ela caísse 11% aproximadamente. Eu estou dizendo isso porque quando eu analisei os dados de Piracicaba, comparando o primeiro bimestre de 2020 com o primeiro bimestre de 2021, eu achei tão interessante que eu falei, não, deixa eu compartilhar isso, porque tem muitos amigos aqui que são de prefeitura, então a gente pode debater em cima desses elementos. Lembrando que nós tivemos uma inflação medida pelo IPCA de 2020 de 4,52%. Então, eu vou só citar alguns dados comparativos entre o primeiro bimestre de 2020 e o primeiro bimestre de 2021. Arrecadação, só arrecadação. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, nós fizemos uma previsão orçamentária em 2020
de 535 milhões de reais, só de impostos, taxas e contribuições. Arrecadamos 482 milhões. Ou seja, arrecadamos 90% do que projetamos. Transferências de estados, ICMS. Em 2020, nós projetamos 483 milhões de reais. E arrecadamos 452 milhões de reais. Ou seja, da previsão que a gente tinha de ICMS, a gente perdeu 31,6 milhões. E da previsão que a gente tinha feito para os tributos próprios, impostos, taxas e contribuições, nós perdemos 53,4 milhões. Bom, 80 milhões a menos de arrecadação era dentro desses dois itens. Aí vem a importância das transferências que o governo federal fez em apoio ao combate à Covid e transferências para tentar atenuar as eventuais quedas de arrecadação. De transferência da União, nós tínhamos previsto 243 milhões de reais. Arrecadamos 350 milhões de reais, 106 milhões a mais. Ou seja, essa transferência da União cobriu a quebra, tanto nos impostos, taxas e contribuições, arrecadação própria, quanto a quebra no ICMS. Aí eu volto no FUNCIA. E para esse ano? Para esse ano, não tem. Para esse ano, a instituição fiscal independente do Senado colocou dois cenários para gasto Covid. Este gasto Covid generalizado, que envolve auxílio emergencial, envolve transferências para estados e municípios para o combate à Covid e várias outras ações. Para este ano, há dois cenários, segundo a IFE. No cenário mais favorável aos municípios, a hipótese é de transferência de 88,2 bilhões. Observem bem, de 520,7 para 82,5, na melhor das hipóteses. No cenário pessimista, 54,2 bilhões de reais em transferência. Bom, aí eu quero complementar o quadro, eu não quero ser apocalíptico, mas isso me deixou muito tenso, porque, além de tudo, quando eu fui verificar o comparativo do ritmo arrecadatório, é claro que nós todos sabemos que pegar um bimestre só é sempre uma coisa problemática, seria ideal que tivesse 2, 3 bimestres para a gente ter clareza, mas é o que a gente tem agora, né? Em 2020, eu arrecadei aproximadamente 12,2% de toda a minha projeção de impostos, taxas e contribuições. E para 2021, a Prefeitura de Piracicaba fez uma atualização de 5,25%, ou seja, um pouco acima da inflação, que foi 4,52%. Até o presente momento, fechado o primeiro bimestre, nós arrecadamos 10,51%.
nenhuma surpresa, porque, basicamente, o nível de atividade econômica, que seria o referencial fundamental para a gente ter uma visão de futuro em relação à nossa arrecadação desse ano, reflete uma economia que se arrasta. Por quê? Porque o Estado, que injetou 520 bilhões de reais na economia em 2020 e conseguiu evitar uma queda de 11, teve uma queda de 4,1, agora resolveu não dar as caras, né? Por quê? De novo, volto ao Fúncia, a discussão sobre dívida pública, que remete à discussão sobre austeridade fiscal, e nós já voltamos a ter um debate sobre a necessidade da reinstituição de um certo rigor fiscal. Isso nos coloca numa posição extraordinariamente delicada, porque não foi só esse o quadro. Quer dizer, então, assim, eu tenho uma atualização em termos de projeção pequena em relação às receitas próprias e, além de tudo, eu ainda tenho claramente uma queda no ritmo arrecadatório. Isso aponta para uma situação tão grave quanto a do ano anterior, ou talvez mais grave. Primeiro, porque eu sei que os custos, os insumos, as pressões de reajuste, etc. e tal, certamente nos abalroarão com percentuais superiores a 5,25% de crescimento da receita, que nem se realizará, ao que parece. E aí, quando a gente olha para as transferências, o que me deixa mais tenso ainda a prefeitura projetou um crescimento de 1,38% nas transferências da União e arrecadou mais ou menos os mesmos 17% que tinha arrecadado no ano anterior, até agora. Ou seja, não há nenhum indicativo claro de que a gente vai conseguir, com as transferências da União, e, aliás, eu acho que é bastante claro que não vai ter isso, nós não vamos ter recursos da transferência da União para poder minorar o impacto que a gente provavelmente terá de quebra na nossa arrecadação própria. Por quê? O desemprego disparou, as pessoas... isso do lado da receita, né? A tendência ao processo de ampliação da sonegação nem é um processo intencional, não posso nem atribuir um processo de intencionalidade, eu não vou pagar porque eu não quero pagar. Às vezes as pessoas simplesmente não terão condição de pagar, né? E não há nenhuma perspectiva de... E do lado da despesa, nós certamente teremos uma pressão crescente, né? Até porque a pandemia, neste começo de ano, se mostrou muito mais pesada, muito mais terrível do que eu diria quase ao longo do ano de 2020 todo, né? E do ponto de vista das receitas estaduais, que, creio eu, estarão no mesmo patamar da dinâmica das receitas municipais, no caso da transferência de FPM, a atualização de projeção da Prefeitura de Piracicaba foi de 1%. Eu diria que eles fizeram a atualização até para não ficar nessa coisa de manter o mesmo valor, então atualizaram 1%. E desse 1%, conseguiram arrecadar os mesmos 21% do primeiro bimestre do ano anterior. Ou seja, tudo indica que nós vamos ter mais ou menos, se não pior, a mesma dinâmica para a transferência de CMS, uma dinâmica muito pior de transferência de FPM, porque não haverá de FPM e de outras transferências federais, e, do ponto de vista da nossa capacidade arrecadatória própria, muito provavelmente teremos uma quebra do mesmo patamar, pelo menos, no caso de Piracicaba, da ordem de 10%. Só que, retomo ao comentário anterior que eu tinha feito, com uma crescente pressão por aumento das despesas públicas. Mas, assim, eu não quero
Bom, não querer não adianta nada, né? O ponto é que, além do quadro, nós ainda temos uma situação que talvez não seja, não tenha entrado no radar imediatamente, mas o Banco Central resolveu, por pressão do sistema financeiro, leia-se da especulação nacional, porque agora já não é nem mais uma questão de especulação internacional, porque boa parte do capital especulativo internacional saiu do país por conta da taxa de juros ter permanecido na casa de 2% ao ano durante vários meses, e exerceu uma pressão gigantesca para que o Banco Central começasse a fazer uma série de interpretações acrobáticas da realidade, defendendo que a taxa de juros precisa subir. E não foi só a última reunião do Copom que elevou a taxa de juros para 2,75. Isso terá impacto no quadro fiscal e será utilizado como desculpa para continuar arrochando o gasto público e mesmo o gasto de transferência para estados e municípios. Então, nós estamos, digamos que realmente o Granado usou uma expressão quando ele começou a falar, na fala dele inicial, nós estamos na tempestade perfeita. Ou estamos entrando na tempestade, já estamos numa tormenta e vamos conseguir chegar no ponto mais crítico da tormenta, porque além de não ter um horizonte claro de auxílio para tentar compensar a continuidade do impacto da pandemia ao longo de 2021, é provável que comece a haver todo tipo de pressão para se implementar uma política fiscal de caráter fortemente restritivo no meio desse quadro que já é absolutamente caótico. Então, eu acho que eu peço desculpas pela eu brinco que eu fiquei um pouco traumatizado com certas utilizações de PowerPoint, então eu estou num processo de me readaptar e eu estou usando pouco PowerPoint, então talvez a citação nominal de alguns valores possa ser inconveniente, porque não lembrei mas o quadro é esse, né? O quadro é um quadro em que nós, muito provavelmente, continuaremos a ter um nível de atividade econômica. Foi projetado pelo mercado financeiro um crescimento, através do boletim Focus do Banco Central, um crescimento da ordem de 2,99% do PIB, tendo a acreditar que esse número não vai se concretizar, vai ser um número abaixo disso, e eu não sei quanto abaixo disso, até tem um efeito rebote, porque a queda foi grande, se você tiver uma pequena recuperação, você vai ter um crescimento. Mas isso não significa que a gente vai compensar as perdas dramáticas que a gente teve no ano passado, que se somam aquelas perdas já anteriores de 2015 e 2016, que a gente não conseguiu recuperar em 17, 18 e 19. Então, assim, a gente precisa desesperadamente de crescimento econômico. E, ao que parece, deste governo não sai coelho. Não há como esperar qualquer coisa razoável em termos de impulsão da atividade econômica do presente governo, porque o presente governo está completamente imbuído desse espírito do Paulo Guedes de austeridade, né? Eu não sei quantas vidas, quantos milhares de vidas essa austeridade nos custará ainda, mas não serão poucas. E nós não temos nenhuma perspectiva real de ter uma recomposição, um apoio ou qualquer coisa que o valha. E os gastos, como o próprio Granado também observou, tem uma tendência natural a crescer, tanto do ponto de vista da saúde, mas
do ponto de vista, por exemplo, da segurança pública, porque na medida em que a gente continua mantendo esse sistema de alimentação do rentismo através da dívida pública, a gente tem um processo de concentração de renda contínuo e um empobrecimento das frações já menos favorecidas da sociedade. Então, acho que há uma boa chance da gente ter uma intensificação. Assim que a gente tiver algum nível de liberação maior em relação ao distanciamento social, a gente vê os índices de criminalidade crescerem substancialmente, porque a fome passou a ser um elemento a mais dentro do quadro geral da nossa combalida economia. Então, o quadro é essa somatória de desgraças, né? Uma atrás da outra. E eu lamento profundamente não ter nada mais animador para dizer. Acredito... a minha discussão central não é uma discussão arrecadatória, né? Minha tese de doutorado é sobre gasto público, é sobre qualidade do gasto público, a ausência de uma definição mais clara para a qualidade do gasto público, sem a qual qualidade do gasto público serve para qualquer coisa, inclusive para defender a austeridade. Então, eu vou me concentrar, pelo menos nessa primeira fala, na questão da problemática. Se nós tivermos a oportunidade de conversar um pouco mais, vamos imaginar ou pensar alternativas, porque, de fato, como o Fúncia colocou também, a ideia de eficiência, né? As prefeituras precisam melhorar a eficiência do gasto público, etc., etc., etc. Basicamente, os municípios ficam com algo em torno de 5%, 5 pontos percentuais do PIB em termos de arrecadação, 13% da arrecadação total com as transferências. Eu acho que nós somos o ente federativo mais eficiente que tem, né, em comparação com a União e com os estados. É claro que sempre tem espaço para melhorar, mas, dado o buraco e a gravidade da situação, não tem eficiência que resolva a situação do lado do gasto público, né? Se a gente não contar com o apoio federativo da União e dos estados, vai ser o caos. É isso que eu tenho, meu querido Granado. Pelo menos por enquanto, são essas as preocupações que eu tenho para compartilhar com os colegas. Obrigado, Alexandre. As intervenções hoje não é um dia de felicidade, pelo jeito, nas falas, né? Elas não preconizam, não preconizam alegria. Veja, o Alexandre levanta uma questão, né? Quando eu conversei com ele, eu já tinha essa noção de que nós não dá para trabalhar nessa questão do agravamento provocado pela Covid. Os impactos sobre as receitas públicas, né? Mas há uma coisa que fica muito clara. Na medida em que o financiamento através das transferências federais, como apontado pelo Fúncia, tendem a estar muito deprimidos, porque, óbvio, nós só vamos saber mais para frente qual o grau de compensação através dos repasses por crédito extraordinário, mas o quadro apresentado é de compressão do financiamento da saúde por parte do governo federal. Isso pressiona, né, o orçamento municipal, porque determinadas despesas tem muita dificuldade de não fazê-las. E quando você tem, simultaneamente, uma tendência à queda das receitas constitucionais próprias e transferidas, quando você tem essa perspectiva colocada,
né? É isso que eu chamei de tempestade perfeita, ou seja, nós temos uma situação de muito grande dificuldade no financiamento da ação da saúde, tão necessária para essa situação que a gente vive com a pandemia, né? O Zé Paulo Guedes, que nos faria uma apresentação sobre as despesas, né, sobre as perspectivas no funcionamento dos insumos para o enfrentamento da Covid, particularmente sobre vacina, mas insumos não são apenas vacina, nós estamos vivendo uma situação também de carência na testagem, de carência em vários insumos, né, que são insumos necessários para a saúde, né? Vocês todos devem sabendo as dificuldades com relação ao oxigênio, né? Os insumos para o processo de intubação, né? Os analgésicos, etc., né? Ou seja, nós estamos em situação de crise muito importante, né? Com relação ao enfrentamento, aos materiais, aos meios de tratamento, né? Então, esse quadro é um quadro muito preocupante, e que eu acho que as duas exposições, né, do Fúncia e do Alexandre, e obrigado pelo esforço, Alexandre, de ter tentado trabalhar o quadro mais recente de Araraquara, de Piracicaba, né, para mostrar, né, um estudo de caso com relação a impactos, né? Nós sabemos das dificuldades de estatísticas de curtíssimo prazo, né? Eu vou aproveitar e agradecer a presença conosco do deputado Teolírio Barba, né, o grande deputado Barba, e vou solicitar para ele que faça uma breve saudação e uma breve exposição com relação a esse quadro também em nível estadual. Tá? É possível fazer isso, Barba? Obrigado, Granaro. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Saudar aqui a minha querida Ivete Garcia, a Vivian, a Rosana, a Gisele Yamamuchi ou Yamauchi, a doutora Ana Paula Lupino, e saudar todos os companheiros presentes aqui. Se eu esqueci de saudar alguma mulher, me desculpa aí, ok? Parabenizar o Rafael Marques por criar esse debate através do TID, né? Esse instituto que tem procurado aí juntar vários atores da sociedade civil organizada, seja do setor privado ou do poder público, a fim de debater essa questão da fome, como ela dói dentro desse momento da pandemia, né? E dizer, Fúncio, se você puder deixar disponível para nós essa apresentação sua, e é importante lembrar dentro da sua apresentação, e você fez isso, mas eu queria só caracterizar um pouco melhor isso, que às vezes o governo aprova um valor, né, para determinado orçamento de qualquer pasta, ou de um momento da pandemia que está acontecendo, ele aprova aquele valor, mas aí tem o que ele empenha e tem o que ele executou realmente. Aquele valor que é empenhado, você leva de crédito para o ano seguinte. Se ele não empenhar todo o valor, você não leva todo o valor do orçamento. Aí você precisa, durante o debate do orçamento, repor o valor igual, né, ou um pouco maior, no caso, porque no caso aqui do Estado de São Paulo, isso acontece direto. O governo empenha um valor, ele aprova um valor, empenha um valor, né, e o Alexandre também toca nisso, e acaba não executando todo aquele valor, então você só leva de crédito aquele valor empenhado que você leva para o ano seguinte. Aí você vira uma outra luta. Isso é uma espécie de contingenciamento oculto, né? Você vira uma outra luta para, no mínimo, aprovar aquele valor do orçamento daquela despesa relativa ao ano anterior. Aqui, com toda a crise,
do ano, o Granado, do ano de 2021, e o governo fazia uma previsão de um déficit orçamentário no estado de São Paulo de algo em torno de 20 a 25 bilhões de reais, mas acabou tendo um superávit de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Né? Teve algum momento da economia, em função da renda emergencial dos R$ 600, que meses que estavam previstos para ser deficitário, o Alexandre e o Funcho acompanham isso de perto, né, o orçamento do Estado de São Paulo, e ele acabou dando um crescimento em meses como junho, julho, agosto, e assim foi. Aí depois embica novamente. Mas veja bem, tem que deixar claro que o governo do Estado de São Paulo ele não fez nada de extraordinário em relação ao orçamento, né, para poder ajudar a melhor combater o coronavírus no estado de São Paulo. Não fez nada extraordinário. Falou assim, vou pegar como o estado do Pará fez, eu não sei se vocês chegaram a estudar, o governo do estado do Pará e o governo do Maranhão, o governo do estado do Pará, eu lembro, aprovou um orçamento de 500 milhões do estado para combater a pandemia no estado, com várias ações sociais, de frente de trabalho, de socorrer os mais pobres. O Estado de São Paulo não teve isso. O Estado de São Paulo, o máximo que fez, nós aprovamos um decreto do Estado de calamidade pública, aprovamos um da capital e aprovamos mais 644 para os 644 municípios, muito bem articulado com o Tribunal de Contas da União, que ele é um pouco mais rigoroso, né, em termos de fiscalização, para que os prefeitos não façam a festa da gastança sem levar, só aproveitando a calamidade pública. O que o governo de São Paulo apresentou agora para esse ano? Um projeto. São Paulo já tinha um projeto chamado Bolsa Trabalho, que gastava algo em torno de R$ 219 por mês, com cursos muito rápidos, à distância, e alguns modelos. Então, ele pegou alguns programas do Estado e ajustou para criar um programa chamado agora Bolsa do Povo, que pode pagar de R$ 250 até R$ 1.000, até o salário mínimo, para trabalhadores que executarem algum tipo de trabalho. Então, a faixa de R$ 250 continua sendo para esses cursos de alta à distância, né, e com algum tipo de trabalho pequeno. O de R$ 450, que é a base, é o top da Bolsa Trabalho, para quem executar 4 horas de trabalho além de fazer esses cursos, e mais aqueles trabalhadores que forem contratados para trabalhar a média de 8 horas por dia, que poderia receber um salário mínimo. Esse projeto está em debate ainda na Assembleia Legislativa, entrou essa semana, a Casa Civil, junto com a Patrícia Ellen, fez uma apresentação, né, do projeto, e nós vamos lá debater o projeto, e ele atende a um grupo de 100 mil pessoas. Né? Se você falar do ponto de vista de geração de uma fonte de trabalho e renda, é algo importante, mas se você for levar em conta que no estado de São Paulo, só de desempregados, nós temos algo em torno de quase, mais ou menos, 3 milhões e 600 mil desempregados, né? Daqueles 14 milhões e meio, 3 milhões e 600 é do estado de São Paulo. Então, o governo do estado de São Paulo ele anda para o lado. O grande enfrentamento que ele fez foi o debate da vacina. Só que o debate da vacina ele fez de que maneira? Vendendo a vacina. Não é ele comprando, é ele vendendo a vacina. Né? E aí tem um erro do governo federal, porque foi ofertado ao governo federal, por volta de agosto do ano passado, algo em torno de 500 milhões de doses de vacina. Se ele comprasse todas as vacinas, ele acabou não comprando. Hoje nós temos no Brasil 2 vacinas, a Pfizer e a Coronavac. A Coronavac é responsável por 80% das vacinas que estão sendo usadas no Brasil inteiro. Né? Mas o governo do estado de São Paulo, embora nós do PT tenhamos apresentado um plano emergencial, e aí eu encerro em 2, 3 minutos, Granado, embora nós apresentamos um plano com 5 pontos, que era primeiro o seguinte: para salvar a economia, primeiro é salvar vidas, é a defesa da vida. É como você defender quem vende o pano de prato ou, né, aquela arara cheia de produtos eletrônicos ali para poder ganhar alguma renda.
Então, o que fazer para chegar na mão desse povo, lá na ponta, primeiro, a água, o sabão, o álcool em gel e a máscara. Segundo, nós tratamos, nesse projeto nosso, questão dos trabalhadores da saúde, né, especificamente da saúde, que tinha que ser os primeiros a ser atendidos no combate à pandemia, inclusive com hospedagem na rede hoteleira de São Paulo, porque um enfermeiro, ou mesmo uma pessoa que trabalha na limpeza de um hospital, ele está muito mais exposto do que nós que estamos aqui agora em tela. Então, essa pessoa, ao se contaminar, ao ser infectado, ele vai infectar toda a sua família. Também o governo não cumpriu nada disso. Terceiro, nós colocamos as outras categorias de serviços essenciais, como Força de Segurança Pública, professores, os garis, os trabalhadores de supermercado, os indígenas quilombolas, pessoas com deficiências e outros de carreira, pessoal do abastecimento, posto de gasolina, trabalhadores de farmácia. Esse pessoal também está muito mais exposto do que nós, que conseguimos ficar no isolamento, no distanciamento social. Quarto, era uma preocupação com a proteção aos micros e pequenos e médios empresários e empreendedores e produtores, o crédito e financiamento para esse pessoal. Eu estou aqui sintetizando, o programa é bastante complexo, só estou sintetizando para mostrar o que nós apresentamos no projeto de lei, né? E por último, o quinto era o financiamento da agricultura familiar, né? Da economia solidária e de várias outras atividades econômicas, que era uma maneira de você manter minimamente os trabalhadores da cultura. Foi um debate bastante pesado no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo ele identifica que tem 600 mil trabalhadores ligado ao setor da cultura. Nós identificamos que a questão não era os 600 mil, porque tem gente que a atividade da cultura é uma renda complementar, não é a principal função dele, que aqueles com principal função eram bastante menor do que os 600 mil, que ele botava 600 mil exatamente para botar as dificuldades de negociar, né? Para não fazer negociação nenhuma, e acabou não fazendo negociação nenhuma. A única negociação que saiu foi através da lei Aldir Blanc, que foi importante, foi um movimento muito bem organizado do pessoal da cultura no Estado de São Paulo e no Brasil. Então, assim, então nós vamos debater esse projeto, vamos emendar, vamos ver o que é possível melhorar no projeto. Eu consultei o Sérgio Nobre, falei, olha, tem que tomar alguns cuidados. O Sérgio Nobre, presidente da CUT, porque a geração de 100 mil postos de trabalho, né, mesmo que temporário, ele é importante em algum momento. Então, pode ser uma ação importante do governo do Estado. Mas, enfim, o João Dória é aquilo que vocês conhecem, né? Ele recuou da posição dele de bolsonarista, e se vocês lembrarem, o início do mandato dele, com o governo do Estado, ele veio com uma ação muito forte de ataque aos movimentos sociais, ao movimento moradia, ao movimento negro, à comunidade LGBT, o mesmo preconceito com relação às mulheres, o machismo, a violência, não combatia nada disso. Ele veio num ataque aos sindicalistas e principalmente aos partidos de esquerda, onde ele chegou a afirmar o seguinte: sindicalistas e petistas são vagabundos, não querem trabalhar. Então, foi um enfrentamento muito forte que nós tivemos no Estado de São Paulo, e além da quantidade de reformas que veio, e a última dela foi o 529, que virou a Lei 12.293, se não me engano, que aumentou a carga tributária, e nós denunciamos o tempo todo, só nós do PT, e a bancada do Novo, que acabou denunciando que havia um aumento da carga tributária naquilo que ele fazia de renúncia do ICMS do Estado de São Paulo. Né? Por exemplo, o setor da saúde complementar e suplementar, nesse momento, saúde suplementar, não é complementar. Por exemplo, a venda de equipamentos, de insumos, de compras, tá? Ele tinha 0%, né, de carga tributária. A carga é 18% no Estado de São Paulo, o máximo, ele tinha 0%. O que ele fez? Ele aumentou desse setor de 0% para 18%. Como ele fez o corte no benefício, né, de 20%, quer dizer, quem pagava 18%, ele reduziu em 6%, então o benefício, ele reduziu para 12%, o benefício era 6%. Quando ele cortava 20%, ele tinha que aumentar
1,2 só no benefício. O que ele fez? Para esse setor, ele aumentou, né, que pagava 0%, aumentou de maneira astronômica. Se ele fosse aplicar o verdadeiro conteúdo que ele queria aplicar, teria que esse setor, como não pagava nada, passar a pagar 4,6%, que é o que esse setor teria que pagar. Então, criou-se uma confusão, vários processos em cima desse projeto, mas tudo projeto que não ajudou a combater a pandemia. É projeto de ajuste fiscal, uma mini-reforma tributária que ele fez, né, e nós criamos 6, 7 semanas de debate. Para aprovar, ele teve que buscar gente de helicóptero em casa. Foi uma verdadeira batalha, né, que nós travamos. Eu era o líder da bancada por 2 anos consecutivos, acabei liderando a oposição nesse debate, junto com a bancada do PT. Então, muito obrigado, Rafael, parabéns pela iniciativa, e nós vamos ter que fazer, gente, as coisas de maneira muito rápida, porque é muita gente passando fome. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Barba. Obrigado. Só para registrar aí o Arthur Henrique. Sim. Viu, Granado? Sim. Só para registrar o Arthur Henrique, ex-presidente da CUT, também está participando aqui do debate. Nesse momento ele está em trânsito, mas ele está nos acompanhando aqui. E hoje é da executiva da Fundação Perseu Abramo, né? Então, um abraço para o Arthur. Ora, que honra, Arthur. Vai dar abraço. Valeu, Rafael. Obrigado. Obrigado, Granado. Boa tarde, bom dia aí a todos e a todas. Estamos aqui nos afazeres domésticos, mas acompanhando. Tá bom, tá bom. Falou, Arthur, um abraço. Eu vou pedir para os participantes que são dos diferentes municípios aqui do ABC, se puderem fazer uma exposição sobre a incidência das questões que nós estamos debatendo no seu próprio município. Granado. Façam. Pois não? Granado, Bárbara, você me permite 30 segundos? Sim. É que eu acabei, na Assembleia, tinha 4 projetos que tratavam da compra de vacina do coronavírus. Aí acabou sendo aprovado um projeto, que era o do Paulo Fiorilo, juntou os 4, já pensou nele. Então, nosso projeto ele era tudo com base na lei federal, né? E a Janaína Pascoal acabou enfiando um artigo 2º dentro do projeto, que desfigurou o projeto, liberou a compra geral no estado de São Paulo. Nós tentamos derrotar o artigo 2º, não conseguimos, só tivemos 21 votos a favor, eles conseguiram aprovar por 50 e poucos votos contra 21. Quer dizer, o que nós apresentávamos no projeto do deputado Paulo Fiorilo? Que a compra de vacinas pelo Estado, quando tivesse faltando, o Estado poderia comprar, tinha que ser conforme as regras da Anvisa, as regras do Ministério da Saúde e como é a lei federal que existe hoje. O que fala a lei federal hoje? Que o setor privado pode comprar, mas a primeira compra tem que doar 100% para o SUS, tudo que for comprando até vacinar o grupo prioritário de 77 milhões de brasileiros. Vacinado esse grupo prioritário de 77 milhões de brasileiros, aí a segunda compra, eles têm que continuar doando 50% para o SUS e os outros 50% eles poderiam usar gratuitamente para os seus funcionários e dependentes. Felizmente, nós perdemos essa batalha. Vamos ter que fazer agora uma batalha jurídica contra a lei federal, contra a lei estadual que foi aprovada, né? Tá divergindo da lei federal, mas essa mesma briga está acontecendo em Brasília, eles querendo aprovar a mesma lei federal, liberando geral, tá bom? Havia esquecido de falar disso. Obrigado, Granado. Obrigado. Só aproveitando o gancho, né? Uma informação para quem não a tenha, é de que, por iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, foi criado um consórcio nacional intermunicipal para aquisição de vacinas. A palavra aquisição não representa simplesmente compra, né? A gente pode adquirir vacinas por outros meios, por doação, por transferência de setores, tal, né? Está se buscando, inclusive, doações estrangeiras, né? E também algumas empresas já têm sido contactadas, né, aí não é compra privada, né?
o que foi aprovado é outra coisa, não é compra privada, é transferência de recursos, é uma solicitação de transferência de recursos por parte de empresas tentando trazer o Marinho para o lado deles lá. Né, e aí uma transferência para o Sistema Nacional, do Plano Nacional de Imunização. Tá? Então, já tem algumas empresas, eu não vou falar nome dela, de nenhuma aqui, para não ficar fazendo propaganda, certo? Mas já tem algumas empresas que toparam, né, entrar nisso. O ganho das empresas é simplesmente de imagem, né? Elas não vão vacinar seus funcionários. E o plano, esse consórcio, ele já tem adesão de mais de 1.900 dos 5.570 municípios, né, que já tem lei aprovada e já fizeram adesão ao consórcio, e já tem mais outra leva de uns 400 ou 500 municípios que fizeram a manifestação de interesse de adesão ao consórcio. Tá? Isso é simples informação. Então, eu vou pedir para as prefeituras presentes que façam um pouco uma exposição sobre seu quadro atual. Seria possível para o Eduardo Pacheco, para o Fúncia, mais uma exposição o mais rápida possível sobre o rebatimento desse tema do financiamento aqui no ABC, nos municípios do ABC? É possível, Pacheco? Sim, Renato, com certeza. Não sei se todo mundo está ouvindo. Bom dia a todos. Sou Eduardo Pacheco, secretário de Finanças de Ribeirão Pires. Agradecer aí o convite do Chico Fúncia, que nos remeteu a esse momento que tinha de discussão hoje pela manhã, e prontamente aceito, da importância do tema, e principalmente para o ABC, que viveu aí nesses últimos períodos aí, um período muito complicado, essa questão sanitária, e culminou, principalmente lá em Ribeirão, no pior período nosso financeiro da questão do Covid, porque tiveram alguns repasses o ano passado para enfrentamento do Covid. A antiga gestão optou pela montagem do hospital de campanha, e na transição de governo pedimos para que se mantivesse o hospital de campanha, até mesmo para podermos identificarmos a real situação da pandemia ao assumirmos o governo, e pegamos agora no final de fevereiro e o mês de março, o pior período, acho, de toda essa pandemia, e financeiramente culminou também com o término desses repasses, do valor financeiro desses repasses do governo federal e estadual, e começou uma grande frente do município, explicando a necessidade de mantermos o hospital de campanha, porque o hospital hoje possui 41 leitos. Até então, até o mês de janeiro, durante todo esse período de março do ano passado a janeiro desse ano, a maior taxa de ocupação foi no máximo 30 leitos ocupados. E a partir do final de fevereiro, foram 41 leitos ocupados durante 40 dias. Nem aquela margem de segurança técnica indicada da parte médica para alguma manobra, né, de equipamentos ou de pacientes, não conseguimos deixar, face à demanda gigante que o município enfrentou, como os outros do ABC. E aí também, no dia 28 de fevereiro, terminou todo o repasse financeiro que tínhamos para a manutenção do hospital de campanha e demais ações de Covid, né? E fomos ao governo federal, ao governo estadual, passar essa nossa dificuldade, porque o Tesouro Municipal até conseguiria manter, mas com uma média de um custo praticamente mensal de 1 milhão, o hospital de campanha, nós não teríamos fôlego por muito mais de um mês a manutenção desse hospital, e infelizmente
durante esse período, o governo federal e principalmente o governo estadual viraram as costas para esse financiamento, alegando que o sistema CROSS absorveria todas essas pessoas que necessitariam de um atendimento de casos graves da pandemia, e todos viram aí o que aconteceu. Só no município de Ribeirão Pires, 40 pessoas vieram a óbito na fila do sistema CROSS. Então, vivemos um período muito complicado, e aí, depois de tanta insistência e demonstrar que o sistema CROSS não estava também saturado, estava no seu limite, que não conseguiria absorver essas demandas, o governo estadual repassou ao município financiamento de 10 leitos de UTI para que pudéssemos absorver, mas isso coisa de 10 dias, onde o pico da pandemia já estava, desse pior período da pandemia, estava dando sinais de diminuição. Então, hoje o Hospital de Campanha de Ribeirão Pires está até conseguindo absorver e ajudar o município vizinho, como de Rio Grande da Serra e Mauá, nesse atendimento aos pacientes. Mas a questão de financiamento, nesse pior momento da pandemia, tivemos aí as negativas do governo federal e estadual, e o município, mesmo dentro das suas dificuldades, com queda de receita nesse começo de ano, atividade econômica, com o Plano São Paulo sendo diretamente afetada, o município tendo suas receitas, sua queda na receita em comparação aos outros exercícios, tivemos que fazer o custeio desse hospital e de outras atividades do SUS, da rede de saúde, durante o mês de março, que assim foi prioridade, que nesse momento o objetivo são salvar vidas, né? E isso que o município tem como foco, mas a nossa grande indignação foi o governo federal e principalmente o estadual, que viraram as costas literalmente, né? Foram períodos difíceis, com indefinições de políticas do governo estadual, definições de ações, viu-se diretamente que era um momento de perda de comando do governo estadual, somente no foco do governador, deixando em mãos, como o próprio prefeito falou, de moleques, né, do governo estadual, que não sabiam o que fazer no comando dessa pandemia. Então, tivemos grandes dificuldades nesse mês de março, e refletindo diretamente na continuidade desse exercício, na questão do planejamento financeiro orçamentário do município, né? Agora, fazendo uma grande ação, já desde o início, já estavam fazendo uma grande ação de revisão de contratos, de redução da máquina pública, para que possamos, no final do ano, conseguir atingir as metas fiscais. Tivemos uma herança muito grande de restos a pagar, que estamos até conversando no nível regional, no consórcio. Conversei bastante com o professor Funça também sobre as ações de combate, de saudarmos esses restos a pagar, que dificultam, né? que colocam diretamente a vulnerabilidade do município somente contra fornecedores. Então, foi um momento de dificuldade muito grande nessa questão de pandemia, de Covid, mas as perspectivas são boas agora no sentido da queda da curva de contagiados, da queda da busca de leitos para tratamento dessas pessoas. Eu fui um dos que também fui contaminado bem nesse momento, começo de março, e tive grande dificuldade, mesmo na rede particular, de conseguir um leito. Foi uma semana aí buscando um leito, fiquei 6 dias internado na UTI, mas dentro desses 6 dias, uma semana, tentando um leito de UTI na rede particular e não consegui no ABC. Então, passamos um momento de grande dificuldade, não só na questão da rede pública, mas também entendemos na rede particular. O município tentou, na rede particular também, contratar alguns leitos para, nesse momento, conseguir atender de pronto, né? Face essa dificuldade do sistema CROSS de absorver, mas mesmo a rede particular não conseguiu também
ofertar essas vagas. Então, foi um momento de muita dificuldade, que as pessoas estavam à frente aí desse enfrentamento da pandemia, tiveram um staff muito grande de estresse, a gente vê a equipe médica, a equipe de frente totalmente cansada, exausta. Nós estamos agora tendo um reflexo dos profissionais da saúde, todos pedindo férias nesse momento, que estão cansados, estão esgotados, e a gente tentando conversar, tentando levar, porque também não dá para todos sair de férias, um merecido descanso, entendemos a dificuldade, mas a gente está sentindo que não só o sistema na estrutura, mas como de mão de obra também está tendo esse cansaço, esse reflexo de todo esse período aí de 12 meses do staff, agora do cansaço, do estresse chegando, né? Então, Granado, Funcio, demais colegas aí, passar a todos a dificuldade que tivemos, tentamos aí da melhor forma possível, mas infelizmente perdemos vidas, e isso nos deixa muito entristecido, deixa muito impotente nessa situação de não conseguir dar a resposta que a população diretamente nos pediu, mesmo dentro dessas dificuldades daquilo que podíamos fazer, né? Então, o município de Ribeirão sofreu muito, mas entendemos que agora estamos numa linha de estabilidade e trabalhando para que não retorne, né? Porque também depende também da conscientização da população, que isso, se não fazer sua parte, podemos ter outro pico aí de contaminados e voltar a essas estacas da que passamos no mês passado, né? Então, foi essas dificuldades que tivemos no município de Ribeirão, acho que um reflexo geral aí no Grande ABC. Né? Obrigado, Pacheco. Eu vou pedir para o Fúncio fazer uma fala rápida sobre Diadema. Nós avançamos bastante na hora, estamos a 1h50 já de conversa. E, Fúncio, você também que fez os convites ao pessoal das áreas fazendárias dos municípios aqui do ABC, se você identificar entre os participantes outras pessoas, né, dos demais municípios, me avisa, eu já convido também para falar. Mas eu gostaria que você falasse rapidamente da situação de Diadema especificamente, ou seja, agora com o chapéu de secretário e não mais com o chapéu de pesquisador. Perfeito. Granado, eu gostaria, vou ser bem rápido, tá? Eu acho que o Pacheco deu um painel que já abordou boa parte das questões, porque é comum, né, aos municípios essa dramaticidade que nós estamos vivendo aqui, especialmente da questão da Covid, da falta de financiamento federal, né? Eu posso dar um número para vocês, assim, nós teria que ter entrado em Diadema, por exemplo, nesses 3 meses, ou entraram menos, né? Entrou nos 3 meses, de janeiro a março, que é R$600 mil. O ano passado tinha entrado 8 milhões. É só para a gente ter uma ideia da dimensão para Covid, exclusivamente Covid, tá? É só para a gente ter uma ideia da dimensão da diferença de valores, né? Quer dizer, o que não entrou, você teve que financiar com recursos municipais, concretamente é isso, né? Porque a Covid está aí, a necessidade de leitos, a gente viu o que foi nesse primeiro trimestre, foi muito mais aguda, né, do que foi o ano passado, né? E a gente, comparando o último trimestre de 2020, porque aí eu estou comparando o período em que a pandemia estava em alta, né? Não estou pegando o começo do ano passado, estou pegando o último trimestre de 2020 e comparando com o primeiro trimestre de 2021, nós tivemos essa diferença de 7 milhões e meio, mais eu estou dando números redondos, né? A menos de recursos para financiar a Covid, que está num estágio alto, mas é mais alto, inclusive, do que aquele que era do último trimestre, né? Então, isso mostra a gravidade dessa situação, né? Por outro lado, eu queria só dizer que tem algumas coisas que acho que seria interessante, e acho que para a lógica da discussão aqui do desenvolvimento econômico, etc.,
que está embutida na perspectiva aqui do TID, né, pensar ABC de uma maneira integrada. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente se debruçar sobre ela, que não sei se o Alexandre Mota pôde ver isso em Piracicaba. A gente lá no grupo de secretários de finanças da Frente Nacional de Prefeitos, alguns secretários manifestaram a mesma coisa, né, nos outros municípios do Brasil aí. Mas uma coisa que chamou muita atenção no caso aqui de Diadema, eu sei que em outros municípios do ABC também isso aconteceu, é o crescimento vertiginoso das receitas de ITBI, né, da Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, que guarda relação direta com a transação imobiliária, né? E saiu essa semana uma matéria no Valor, né, não sei se ontem ou anteontem, exatamente mostrando que está tendo um boom imobiliário, né? Eu acho que isso é um assunto que a gente deve se debruçar um pouco sobre ele, viu? Porque para entender mesmo exatamente o que está acontecendo com relação a isso. Um ponto, o crescimento dessa receita municipal é um ponto fora da curva em relação à dinâmica das receitas próprias, tá? Então eu queria, e no caso nosso ainda, nós não estamos sentindo ainda que tivemos uma pancada de queda em fevereiro, comparativamente a janeiro da receita, março ficou mais ou um pouquinho acima do nível de fevereiro. A nossa grande preocupação é agora abril, exatamente porque tivemos já que adotar, né, medidas aí digamos assim, um estágio anterior ao lockdown, né, mas com os feriados antecipados, etc., que com certeza a gente está dimensionando que terá rebatimento sobre, especialmente, arrecadações como ISS e ICMS, que tem um peso importante na arrecadação municipal, né, na transferência do ICMS. Enfim, esses são os dados gerais aí que eu queria te passar, Granato. Vai passar para você e para o grupo aqui. Tá bom. Agora, eu queria saber se tem gente de outros municípios. Eu não identifiquei, Granado. Se tivesse alguém... O Paulo Almeida, de Mauá, me havia confirmado participação, mas eles estão numa atividade de planejamento da prefeitura, então isso o tirou daqui. O Jefferson de São Caetano do Sul, né, o secretário de Finanças de São Caetano do Sul, também me justificou que não poderia estar porque tinha uma outra atividade, assim como o Cássio de Rio Grande da Serra também justificou que não poderia estar porque tinha uma outra atividade. Eu não tive retorno do contato que fiz com São Bernardo e Santo André lá no grupo do consórcio. Obrigado, Fúncia. A intenção era abrir para intervenções, mas o tempo não vai permitir isso, certo? Nós estamos já a 1h55, né? O teto a gente tinha dado como de 2 horas, né? Então eu vou pedir para o Rafael fazer as considerações finais e fazer o encerramento, tá? E já da minha parte, agradeço muito ao Fúncio, agradeço muito ao Alexandre, né? Agradeço ao Pacheco, agradeço muito ao deputado Barba, né, a participação, e eu acho que a gente tem que todas as pessoas mais que estão... se preparar para uma... Então, tudo bem? Rafael, com você. Dessa vez nem uma companheira falou, né? Achei que a gente tem que se policiar em relação a isso. Nem sei se policiar é o termo certo, que devia ser uma coisa natural, mas nós precisamos cuidar disso. Orai e vigiai o tempo todo, rapaz. Orai e vigiai. Porque agora mudou um pouco, você tem que parar de pensar no que a gente tem pensado, né? Na próxima... Precisamos ter cuidado com isso. Mas, primeiro, eu quero agradecer a todos, né, porque é um debate muito importante, né, porque o Brasil empobreceu fortemente nesses últimos anos, como foi dito pelo Fúncia, reforçado pelo Alexandre, e acho que uma visão de todos, né, porque a queda no PIB de 2 anos, 15 e 16, não foi reposto pela economia e tivemos um aprofundamento desse problema em 2020, quer dizer, o Brasil empobrece, mas o empobrecimento foi empurrado para as periferias, né? Foi empurrado para o nosso povo, o trabalhador,
aquele sem carteira, especialmente, mesmo com carteira sofreu muito. Quem mora em periferia, os avanços sociais, os avanços de infraestrutura perdem ritmo, ao mesmo tempo que a gente vive um momento de mudança tecnológica no mundo que possibilita uma maior concentração de renda, e isso também acontece no Brasil, né? A renda se concentra, a distribuição através das ações dos estados, né? Perdem força com essa perda de arrecadação, a dinâmica econômica altera. Então, muito que foi dito aqui é o desenho que nós estamos assistindo no nosso país, né? Um desenho de um aprofundamento do fosso social, de uma desesperança que cresce e, evidentemente, que isso cria um caldo de cultura que poderá estar uma visão política diferente, né? O povo brasileiro em relação às eleições do ano que vem, mas nós precisamos trabalhar muito esse ano ainda, muito, em relação às coisas que estão acontecendo hoje, por exemplo. Os diretórios do PT aqui da região do ABC, todos fazendo o seu drive-thru, arrecadando alimentos. Também os sindicatos, né? O Metalúrgico do ABC está lá arrecadando alimentos para levar para a população um pouco de sustento. Claro que você tem que fazer isso não só com a perspectiva assistencial, você tem que politizar o debate, enfim. Acho que muito que está dito aqui, e também essa parte, né, do empresariado brasileiro, pelo menos aquilo que nós temos de bom no empresariado, né, que está aí com o movimento de vacinas, que a Luísa Trajano lidera, então um pouco também de recurso privado vai em apoio a essa ausência de capacidade financeira das prefeituras, num momento terrível, né? Como é que pode 2021, com o epicentro da pandemia mundial no Brasil, o financiamento não ter chegado na ponta? Quer dizer, é um debate que acho que não tinha noção de tudo que foi dito. Acho que é importante a gente disseminar, comunicar, né? Fazer uma boa comunicação disso que nós conversamos aqui, e evidentemente que, como o Funcia falou, 9% do PIB, somando os gastos das 3 esferas de governo, está para a saúde, pelo que eu entendi. Então, você tem ainda os gastos de saúde privada, você tem ainda todo um processo que vincula a saúde, que isso dá uma perspectiva de dinamização da economia, de industrialização brasileira, de retomada econômica mesmo, através de emprego, de industrialização de insumos que a gente perdeu. Quer dizer, a saúde é, de fato, como eu vi, e acho que a gente precisa aprofundar, Granada, porque tem a Fiocruz soltou um documento de fôlego, e os caras estão dizendo: a saúde será o petróleo dos anos 50, 60, será a saúde para o desenvolvimento nacional, para a industrialização do país, para aprofundar a tecnologia, ciência e pesquisa. Quer dizer, tem muita coisa que nesse debate, pelos números que foram levantados aqui, nos dá perspectiva de aprofundar, trabalhar, e aquilo que o Funcia falou, as transferências de TBI fora da curva, será que as compras internacionais de ativos imobiliários, né? Porque o Brasil está barato já há um bom tempo, né? Então, são coisas que nós temos que pesquisar. Então, para encerrar, agradecer a todos e todas e continuar trabalhando fortemente para a gente compreender o cenário que nós estamos e estar mais fortes cada vez mais e organizados para as disputas que virão, especialmente para 2022. E o Funcia escreveu aqui, mas eu não consegui captar o que eu estava falando. Mas obrigado, Funcia, pelo toque. Vou ler aqui o privado é quase 5% do PIB. Eu quero agradecer você, porque eu falei errado, você, ao falar agora, me fez perceber. Os 9% é o gasto público mais privado. O público só é 4%. Total. Queria agradecer, porque foi um lapso na hora que eu falei, você falou, falei, puta, deixa eu corrigir logo aí. Obrigado, viu, Rafael? Maravilha, tá bom. Mas, de qualquer forma, 9% do PIB é
uma participação gigantesca, né, em termos de desenvolvimento. Mas obrigado, Fernando, devolvo para você, mas obrigado a todos e todas, e a luta continua. E um abraço para o Barba, para o Arthur, para o João Carlos, para todo mundo que participou, para a Ana, enfim.